Às vezes, a gente se pergunta se o que a gente vê, o que a gente acha que sabe, é mesmo real. Ou se é só uma casca fininha, frágil e ilusória, cobrindo algo tão antigo, tão vasto, tão fundamentalmente alienígena, que só a ideia de espiar por baixo já é o suficiente para esmagar a mente mais forte, para dobrar a realidade em ângulos impossíveis. Eu sei que é, eu sei com uma certeza fria e cortante, mais íntima que a minha própria pele, porque eu espiei, e o que eu vi, o que me foi revelado, me fez desejar nunca ter aberto os olhos, nunca ter respirado, nunca ter existido em primeiro lugar. O véu se rasgou para mim, e agora, vejo, e não posso mais desver. Meu nome é Eloy. Eu era, digamos, um guardião de coisas esquecidas. Não no sentido heróico, mas como um colecionador compulsivo, um zelador de relíquias empoeiradas e verdades ignoradas. Minha casa, na Rua das Violetas, no bairro velho de Santa Cecília, era mais que um lar. Era um mausoléu particular para o conhecimento obsoleto, um labirinto de livros encadernados em couro rachado, mapas desbotados de terras que nunca existiram, e objetos que ninguém mais se importava, cujas histórias haviam se dissolvido no tempo. As paredes tinham um cheiro úmido de papel antigo e madeira bolorenta, um aroma pesado que se entranhava na própria mobília e nas minhas roupas. O silêncio era tão denso que às vezes parecia um peso físico sobre os ombros, um sudário invisível, interrompido só pelos rangidos da casa sob o peso dos anos, ou pelo vento uivando lá fora, como um lamento distante de almas perdidas em outras dimensões. Eu vivia sozinho e gostava. A solidão era um conforto peculiar, um casulo contra o barulho ensurdecedor do mundo lá fora, um mundo que, para mim, parecia cada vez mais barulhento, sem sentido, uma charada que ninguém mais parecia tentar resolver. Eu passava meus dias catalogando, organizando meticulosamente cada pergaminho, cada tomo. Mas acima de tudo, eu lia. Tinha uma obsessão doentia por mistérios, por aqueles cantos obscuros da história que os livros didáticos ignoram, por mitos que se recusam a morrer. Talvez por isso eu nunca tenha estranhado, de verdade, a chegada daquele livro. Era como se, no fundo da minha alma, eu estivesse à espera dele, uma peça há muito tempo ausente de um quebra-cabeça cósmico. Ele apareceu na minha caixa de correio numa terça-feira chuvosa, um dia marcado por um céu cinzento e uma garoa persistente que batucava nos telhados. Não tinha remetente, sem selo, sem qualquer explicação lógica. Era um volume pequeno, talvez do tamanho de um punho fechado, encadernado num couro áspero, de um tom tão escuro que parecia absorver a própria luz em vez de refleti-la. A capa era lisa, sem qualquer adorno, e não tinha título na frente nem na lombada. As páginas, amareladas e espessas como pergaminho antigo, tinham um toque quase ceroso, frio, e as letras. As letras, elas eram o que mais me fascinava e o que mais me perturbava. Não era latim, não era grego, nem mesmo algum dialeto esquecido ou criptografia que eu conhecia em minha vasta biblioteca. Era uma escrita de linhas angulares, quase geométricas, que pareciam se contorcer na página, como se estivessem vivas, se retorcendo num silêncio que só eu parecia ouvir, um zumbido sutil na nuca. A princípio, a curiosidade foi puramente acadêmica, uma excitação intelectual. Achei que fosse algum tipo de cifra antiga, um enigma complexo à espera de ser desvendado. Passei noites e dias, incontáveis horas, debruçado sobre ele, com a lupa em uma mão e minha velha caneta tinteiro, pronta para registrar qualquer insight. O cheiro do livro era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não era o cheiro doce e reconfortante de papel antigo e mofo que eu tanto amava, mas algo mais mineral. Como terra molhada misturada com cobre e um perfume estranho, indescritível, que me dava uma leve dor de cabeça, um zumbido persistente e sutil nos ouvidos, como o eco de algo muito distante se aproximando. Aos poucos, comecei a decifrar fragmentos, não por lógica, não por um estudo sistemático de fonemas ou sintaxe,
mas por uma espécie de ressonância psíquica. As formas das letras pareciam sugerir palavras em minha mente, não palavras de um idioma terrestre, mas conceitos, imagens, sensações. E o que elas sugeriam não eram informações concretas, mas sentimentos. Uma sensação de imensidão esmagadora, de insignificância cósmica, de tempo. Não o tempo que a gente conhece, com horas, dias e estações, mas um tempo que se dobra, que se estica, que respira em eras que fariam a história inteira da humanidade parecer um piscar de olhos, um mero arranhão na superfície de uma eternidade indiferente. As frases que se formavam na minha cabeça eram desconexas, fragmentadas, mas carregadas de um peso incompreensível. Falavam de arquiteturas não euclidianas, de sombras que dançam em dimensões inumanas, de entidades que sonham além do véu da realidade, de matéria que não existe e, ainda assim, é agudo. Eu ria de mim mesmo, claro, velho Eloy e suas fantasias de livros antigos, eu pensava, tentando me ancorar na realidade conhecida. Mas a verdade é que o riso soava vazio, forçado, um murmúrio desesperado contra a maré crescente da verdade. Minha mente, antes tão organizada e lógica, começava a se sentir como uma casca oca, preenchida por conceitos que a distorciam. Eu comecei a perder a noção do tempo de uma forma alarmante. Dias se fundiam em noites, e noites em mais dias, sem uma distinção clara. A luz do sol, quando penetrava pelas janelas empoeiradas da minha biblioteca, parecia fraca, distante, como se estivesse filtrada por uma cortina espessa de esquecimento ou por uma dimensão sutilmente diferente. As sombras da minha casa, antes familiares e reconfortantes, passaram a ter contornos estranhos, se alongando e se retorcendo de maneiras que desafiavam a lógica da luz, ganhando uma vida própria. Eu jurava que ouvia sussurros, vindos de dentro das paredes, do fundo do corredor, vozes secas e rangentes, como folhas velhas arrastadas pelo vento, ou como ossos se atritando no escuro. Elas pareciam vir de nenhum lugar e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. A comida não tinha mais gosto, o sono se tornou um luxo inatingível, e meu corpo se tornava um mero invólucro para minha mente, que agora era uma ferramenta, uma sonda, desesperadamente tentando absorver cada palavra, cada sentimento transmitido por aquele livro. Meus olhos ardiam incessantemente, olheiras profundas se desenhavam sob eles, e eu via no espelho um estranho, um fantasma pálido com cabelos desgrenhados e olhos arregalados, sempre focados, sempre procurando, sempre vendo algo que não estava lá. Ou que sempre esteve, eu não me reconhecia mais. Meu reflexo era o de um homem à beira de um abismo, mas com um fascínio terrível pelo que se escondia lá embaixo. O terror não veio com um grito, nem com a aparição súbita de um monstro grotesco. Não, o terror veio com a compreensão, com a fria e inevitável clareza. O livro não falava de criaturas que vivem em outros mundos, reinos distantes e inatingíveis. Ele falava de nós vivendo no mundo delas. Falava de uma ilusão, um véu delicado, de uma finura inimaginável, que se estendia sobre a verdadeira face da realidade, uma pele sobre o rosto de um ser primordial. A gente era só um sopro, uma mancha insignificante em algo muito maior, algo que nem mesmo nos percebia, mas que estava sempre lá, sob a superfície, pulsando com uma vida indiferente, antiga e absolutamente alheia à nossa existência. Éramos bactérias em uma pedra que respira. As paredes da minha casa, comecei a percebê-las de forma diferente. Não eram mais planas. As esquinas pareciam se curvar de um jeito sutilmente errado, os ângulos se distorciam quando eu não olhava diretamente, como se o próprio espaço estivesse flexível, maleável. O papel de parede, com seus padrões florais desbotados, parecia se mover e se contorcer. As flores se transformando lentamente em olhos fechados, depois abertos, me observando com uma calma perturbadora. O chão, antes tão firme e familiar, parecia ondular suavemente sob meus pés, como se o subsolo estivesse vivo, respirando, um gigante adormecido sob a fundação. A própria gravidade parecia mais pesada. Eu tentava ligar para meus poucos conhecidos, desesperado por uma voz familiar,
por um fio de sanidade. Mas a linha estava sempre muda, ou eu ouvia estática, um chiado agourento que parecia carregar as mesmas vozes sussurrantes do livro, agora amplificadas, mais insistentes. Eu me sentia isolado, não mais por escolha, mas por alguma força invisível, que me prendia àquela casa, aquele livro, aquela nova e terrível verdade. Era como se o mundo, lá fora, estivesse se afastando, ou como se eu estivesse sendo puxado para dentro de outra coisa, algo mais profundo e mais escuro. Certa noite, a chuva lá fora se transformou numa tempestade furiosa, apocalíptica. Raios cortavam o céu negro como cicatrizes de fogo, e o vento fazia a casa gemer, um lamento profundo que parecia vir de suas próprias entranhas. Eu estava na minha poltrona habitual, o livro aberto no colo, as últimas páginas finalmente se revelando, a iluminação da velha luminária tremeluzindo. As letras, agora, não apenas sugeriam palavras ou imagens, elas se desdobravam em visões vívidas na minha mente, como projeções diretas de uma tela cósmica. Geometrias impossíveis, cores que não existiam no espectro humano, paisagens de estrelas frias e vazias, nebulosas de puro vácuo, e no centro de tudo, uma figura. Não era uma forma sólida, nem uma criatura definível, mas uma ausência, uma distorção pura no tecido da realidade que sugava a luz e o som, criando um bolsão de não ser. Não tinha olhos, mas via com uma percepção que penetrava eras. Não tinha boca, mas falava sem som, e sua voz era a própria consciência de toda a eternidade vazia, um canto primordial que ressoava em minhas sinapses, reescrevendo minha mente. Foi então que eu percebi. O livro não era uma mera fonte de conhecimento proibido, era uma janela para o abismo, e enquanto eu lia, enquanto minha mente absorvia suas verdades distorcidas, a janela se abria. Mais e mais, devorando o que restava da minha percepção mundana. Senti o chão tremer sob meus pés, não por causa do raio distante, mas de algo sob ele, algo que se movia, despertava. A casa inteira gemeu e estremeceu, e não eram os ventos. As paredes de tijolos e argamassa se curvaram para dentro, lentamente, como se respirassem, um gigante de pedra retorcendo seus membros. O cheiro de metal e terra se intensificou, misturado com algo pútrido, de eras mortas, um cheiro que me fez engasgar. Eu olhei para o teto, e ele estava escorrendo. Não água da chuva, mas uma substância escura, espessa, que brilhava com um tom iridescente, como óleo antigo, mas que parecia vivo, pulsando. Pingava nas minhas mãos estendidas, queimando suavemente, não com calor, mas com uma espécie de frio entorpecente, uma corrosão da própria alma. Um livro. Eu mal conseguia ver a última página, através das lágrimas e do suor frio. Não havia mais letras, apenas um desenho final, uma espiral complexa, que parecia se aprofundar no papel, girando para dentro de si mesma, infinitamente, hipnoticamente. Eu fixei o olhar nela, e senti minha mente se expandir, se esticar, como um elástico sendo puxado até o limite absoluto, prestes a romper. As paredes da casa desapareceram, desintegraram-se em névoa. As cores se esvaíram, tornando-se nuances de um cinza impossível. O som da tempestade se calou, substituído por um vazio absoluto que gritava silenciosamente. Eu não estava mais na minha poltrona. Eu não estava mais na minha casa. Eu estava no vazio. As estrelas eram agulhas de gelo fincadas na escuridão, e entre elas, em uma paisagem que desafiava a tridimensionalidade, eu vi as formas. Criaturas feitas de pura distorção, de luz e sombra entrelaçadas, girando em danças cósmicas, indiferentes, alheias à menor fagulha de consciência humana. E ali no centro de tudo, a figura que o livro desenhara, a ausência primordial, uma vastidão sem forma, uma consciência que abarcava universos inteiros, galáxias nascendo e morrendo em seu pensamento. E eu era um ponto infinitesimal de luz em seu olho que não era óleo. Eu era uma ideia, um pensamento insignificante que passava pela sua mente cósmica, um
um mero ruído branco em sua vasta e antiga existência. Eu não era nada. Naquele momento, não havia medo. Medo é para quem tem algo a perder. Eu não tinha mais nada. Eu era nada. A verdade me inundou, e ela não era raiva, nem ódio. Era uma indiferença absoluta, uma quietude cósmica que era infinitamente mais aterrorizante do que qualquer malícia. A vida, a morte, a alegria, a dor, o amor, o desespero. Tudo era um grão de areia em uma praia que nunca terminava, uma nota dissonante em uma sinfonia que jamais nos notaria. E a nossa realidade, nossa casca fina sobre o abismo, ela estava sempre ali, prestes a ser rasgada a qualquer momento por algo que nem sequer nos notava, que sequer sabia que existíamos. Quando as cores voltaram, e o cheiro de mofo da minha casa se fez presente novamente, eu estava deitado no chão frio. O livro estava fechado, ao meu lado, inerte e inofensivo, como um pedaço de madeira velha. Não havia marcas de substância no teto, nem nas paredes. Tudo parecia normal, normal demais, assustadoramente normal. Mas eu não era mais Eloy. Aquele que jazia ali, com os olhos fixos no nada, era um homem novo, um recipiente de uma verdade que o havia quebrado. O véu tinha se rasgado para mim, e não se fechou. Ele jamais se fechará. Eles me encontraram dias depois, vizinhos, preocupados com o silêncio incomum vindo da velha casa de Eloy. Eu estava sentado na poltrona, naquela mesma poltrona onde havia lido a última palavra, olhando para o vazio, para as paredes, para o que eles chamavam de nada. Meus olhos viam a casa, sim, mas minha mente via as sombras dançando nas esquinas com uma autonomia sinistra, as paredes respirando em padrões lentos e profundos, a geometria impossível do universo se esvaindo sob a superfície de tudo que era familiar e seguro. Eles me levaram para um lugar calmo, para onde levam aqueles que veem demais. Acham que enlouqueci, que a velhice me trouxe delírios. Falam de senilidade, de traumas, mas eu sei. Eu sei que eles estão errados. Eu vejo, eu ouço os sussurros que vêm dos abismos que se abrem no canto do meu quarto, as vozes que cantam a indiferença de tudo, as melodias de esferas que giram em outras dimensões. Eu vejo a casca fina se rasgar, em cada rachadura na parede, em cada mancha de umidade, em cada sombra que se alonga demais. E sei que, um dia, ela vai se rasgar para todos. E ninguém vai estar preparado, ninguém, porque o que está lá fora não se importa se você está pronto ou não. Ele simplesmente é agudo, e isso é o verdadeiro terror, a indiferença do cosmos.